sempre tem a curiosidade das pessoas também é a vida Exato. oculta, né, dessa celebridade. Porque se Sim. imagina que se o cara é famoso, Sim, tem poder e tem dinheiro, na teoria, sim. ele pode tudo. Ele Pode tudo o quê? Sim. E alguns caras tá acima do bem levam do a mal, sério né? isso. A gente O vê... super-homem Nietzscheano era assim, né? Acima do bem e do mal. E tem várias séries que dão pistas disso, né? Não, Porque os filmes. roteiristas sabem do que acontece nas Sabe. festas. E aí Total. coloca uma pitadinha aqui, uma coisa ali. Até na comédia, né? Freud dizia que brincando diz todas as coisas, então nas branquelas já tá tudo ali, né? Dizem, você pode dizer todas as coisas, inclusive é verdade, né? Sim, diz que o Terry Crews estava fazendo ali o papel do P. Diddy, né? É mesmo? Que queria passar o rodo em todo mundo lá. Pô, e também tem essa figura do fixer, né? Do cara que some com o corpo, some com a evidência. Tem esses Sim. caras que são especializados em limpar a barra de famoso, não tem? Total. Teve um caso do P. Diddy assim, segundo os seguranças contam, né? Ele tava com a Kim Porter, que é a esposa dele, no iate, ali acho que Saint-Tropez. E aí, eu acho que ele brigou com ela porque ela tava conversando muito com o Tupac na época. Sei. E ela meio que gostava do Tupac, né? Ele te morria de ciúme. E aí ele deu um boxe no meio do nariz dela. Ô, louco. Na discussão quebrou o nariz. Quebrou o nariz e... Segundo o segurança falou, ele ligou pro médico italiano. O médico veio de helicóptero, fez a cirurgia nela dentro do iate. lá. E ela chegou, saiu do iate só com um adesivinho no nariz. E recebeu uma Apagou. graninha pra não falar nada também, talvez, né? Sim. Tem uma série, que é uma série de ficção, mas que é tipo esses filmes que contam a verdade, que é o The Blacklist. A lista. Sei. Essa série, todos os episódios são baseados em fatos reais. E aí mudam os nomes, mudam os locais. Sim. E aí, tem um personagem que ninguém sabia quem era, que era o Mr. Kaplan. Mr. Kaplan era o cara que limpava as besteiras. Só que, na verdade, era uma senhora, né? Sério? Eles botavam Mr. pra despistar, né? Não, e acabou de lançar um filme não sei se você assistiu na Apple TV, Qual? do Brad Pitt e o Lobos, né? Lobos? Não vi, não. E o do Grisalho lá, o Pô, toda vez aqui... Ocean Eleven lá, o o George Clooney. pô. George Clooney. É o bondezinho. Os dois são fixers, são esses caras que Entendi. a mulher tá... Isso já acontece no começo do filme, não tô dando spoiler, não. É um spoiler de zero impacto. Logo a primeira cena é a mulher, tem um cara lá caído, morto, todo ensanguentado, uma mulher famosa, rica, não lembro se era política, alguma coisa, pegou um garoto lá embaixo, levou lá, bem mais novo que ela, e o cara morreu. E tinha assim, se der algum problema, você liga pra esse cara. Sim. Esse cara na hora vai resolver. Aparece o cara e ele é o que dá o... Que some com o corpo, limpa a barra. limpa a barra. Só que aparecem dois fixas, né? Entendi. Porque o hotel tinha um também, que é um hotel de já luxo. é alto nível. Eles não querem estar envolvidos em nada. Se expor, entendeu? né? Então é muito legal o filme. Eu lembro essa mulher, Mr. Kaplan, no The Blacklist, tem um episódio que eles alteram o DNA do cadáver. Pra não reconhecer. Que eles vão identificar como um indigente lá. Sei. Então, Não duvido. aqui no Brasil já é diferente, né? Os caras têm um jacaré, já joga... Eles jogam em outra... O jacaré já... Eles pegam o corpo daqui... mais fácil, né? Dá pro jacaré... Pra diminuir o índice de O cara homicídio. tem que trazer um químico de Harvard Mas você sabe isso, né? Pra diminuir o índice de homicídio daquela região, os caras pegam o corpo e jogam em outra região. Não, direto. Pra não queimar o filme ali. Bairro, né? Aquela região. Um filme clássico que tem isso, que foi uma parte vital do filme, é o Pulp Fiction, né? Que ele dá um tiro no cara sem querer. E o cara você passou no buraco. O Wolf também. O Wolf que chama o cara, se não me engano. Acho que era o Wolf, que era o Harvey Keitel, Keitel, né? Keitel, exatamente, cara. Sensacional aquele filme, né, cara? Então, mas o que acontece nos meandros de Hollywood lá? O que se sabe? Vamos hoje para o que se sabe. E o que é especulação. O que é especulação e o que é muito louco. O que é fora da caixinha. Fora da caixinha, a gente bota um asterisco ali de conteúdo altamente especulativo, Exatamente. né? Sempre gosto de ressaltar quando é viagem, né? O que a gente tem... A gente não precisa começar pelo Piriri, né? Tá. Pelo É difícil falar isso. Era Puff Daddy, era tão fácil falar, né? Puff Daddy. O Sean Combs, que é o nome verdadeiro, né? Então, Diddy, pô. Ele não é o primeiro e provavelmente não será o último tá envolvido nessas paradas. Não. Que outros casos a gente tem? Então, você tem o Jeffrey Epstein, né? Que é relativamente recente.
Recente de quando? Uns 2, 3 anos? Por aí? Eu acho que ele apareceu. Eu não vou falar, ele morreu, né? Apareceu morto. Deve ter uns 2, 3 anos, né? Queimaram o arquivo aí, né? Pô, o maior legista dos Estados Unidos que atuou em todos os casos falou não tinha como as fraturas do pescoço dele terem sido auto-infligidas. Né? Não tem como. Não, a história, ele tava numa cela sozinho. Só que é uma cela individual, mas que ela fica num hall com, sei lá, 10 celas. É uma porta que atrás dessa porta tem 10 celas individuais. As portas todas abriram antes dele morrer. Ou seja, os caras circularam lá dentro. A câmera falaram que deu problema. Que engraçado. O segurança disse que dormiu, falou que não viu nada. Então por aí você já, né? já entende. Você fala, ok, obrigado, já captei a vossa mensagem. A primeira coisa que os caras fazem é detonar a gravação. A gravação, infelizmente deu um curto aqui, né? Nesse dia eu não esqueci de apertar o REC. Eu tava distraído. Deve ter uns 2, 3 anos, se eu não tô enganado, né? Porque também... A gente teve o caso Harvey Weinstein também, produtor ali de cinema. Inclusive produziu os filmes do Tarantino todo, verdade, né? Verdade, Miramax, né? Miramax, que é o nome dos pais, né? Miriam e Max, né? O pai da mãe. Não sabia, né? Miramax. Que a gente se amarrava de ver, né? Total. Miramax e tal, e depois fala, pô, esses caras mó somebody love, né? E essas, já que eu sei que você gosta de história em quadrinho, lembra do Sin City? Claro. Né? Frank Miller, né? Cidade do Pecado. Aquele filho aquele The Yellow Bastard. The Yellow Bastard, verdade. Você lembra dessa história? Qual que foi a história? Era um serial killer. E fazia maldade com as menininhas, né? E aí, que eu esqueci o nome do Bruce Willis, qual é o nome do personagem? O que ele fez com o garoto? Porque o garoto era normal. Ele meteu-lhe um balaço nas partes íntimas e detonou as partes íntimas do cara. Aí... Ele era filho do prefeito? Eu não lembro. Ele era filho de não sei se era de um senador, um negócio assim. Aí fizeram uma terapia genética com ele para regenerar o órgão. Só que isso fez ele ficar amarelo e com um fedor de esgoto podre. Lembra disso? Não lembrava, cara. Cara, o Harvey Weinstein, as mulheres falavam que, olhando assim, você não via o órgão dele. Ele tinha que pegar uma injeção e dar uma injeção para aparecer. Parecia como se fosse um negócio feminino. Não parecia que era um homem. E ele fedia a esgoto. Eu falei, meu irmão, o Yellow Bastard da vida real. Com certeza. Será que o Frank Miller sabia dessas paradas, maluco? Essa história deve correr, não é possível. Cara? Sabe aquela história que corre nos bastidores e tal? Aquelas... É que nem da Globo, cara. Cultura oral. Imagina se for também aberto... As crônicas. As crônicas. Em vez de ser de Nárnia, né? Do que acontece. Puxa. Que tem aquele famoso quartinho que o pessoal falou, né? Do cu e do pó. Quartinha. O teste do sofá, cu e o do pó, né? É o mesmo quarto. É o mesmo quarto? É o mesmo quarto. Faz sentido, né? Já tem um combo, né? O bonde do Defoe Marfo, né? Pra quem e aí, cara, você tem tráfico de criança, tráfico de só mulher, coisa grotesca, droga... Muito dinheiro, né? Muito compromate, né? O que é o compromate? É o documento comprometedor. Como assim? Compromate é uma palavra russa para comprometimento, né? Eles foram mestres, né? A FSB, hoje, né? A antiga KGB, produzir documento comprometedor dos oponentes e chantagear o cara, né? Coloca uma mulher de isca. Isso, uma honey trap, que chama. Armadilha sexual, Vai num quarto que já tá todo cheio de câmera. Isso é clássico. E aí chantageia. Isso é... Pra ser agente duplo, alguma coisa. Exato, pra tudo, né? Ou pro cara não te investigar, ou pro cara trabalhar pra você, ou pra ele não te denunciar. Se abrir o bico, vai pro ventilador. Isso é senso comum no universo da inteligência. São histórias e histórias e histórias que a gente tem sobre isso. Vou citar uma que virou série agora. O Espião. Não sei se a galera assistiu. O Espião conta a história de Eli Cohen. O Eli Cohen, né? É sério o filme isso? É uma série com o Sacha Baron Cohen fazendo o papel. Sei. Pô, vale? Eu não assisti ainda não, mas eu conheço a história real. Dizem que a série é excelente, eu não vi. Vou ver. Tô terceirizando a opinião aqui, que eu não vi. Se você não gostar, não bota culpa em mim, não. Tranquilo. Mas as poucas pessoas que me falaram que assistiram gostaram. É baseado em fatos reais. É a história de um cara que nasceu no Egito, depois foi para Israel. Ele na etnia judaica. E aí ele sempre quis trabalhar na inteligência, na espionagem, mas nunca foi aceito. Até que na terceira tentativa aceitaram ele. E aí sabe qual foi o plano? Eu não tô falando nada demais porque tá na série, né? O cara, Daniel, está revelando segredos da inteligência. Pô, tá até série na Netflix. Pegaram como o cara tinha nascido no Egito, falava árabe fluente. Falava hebraico fluente também, inglês, francês, poliglota.
Mandaram ele pra Argentina pra criar um personagem de que ele era um empresário muito bem sucedido sírio. E aí ele se mistura na comunidade árabe na Argentina para criar o seu disfarce. E cheio da grana. E na Síria, o que ele faz? Aluga um apartamento, uma cobertura de luxo. E começa a fazer umas festinhas bacanas no apartamento. Tá? E aí, lógico, isso aí você tá falando é anos 60, mais ou menos. É bacana por causa do Baco, né? Que o deus do vinho que dá origem às bacanalhas, né? Então por isso que por isso que eu tô falando das festas bacanas. Ele conseguiu atrair o alto escalão do poder sírio, como um espião de Israel. Inclusive virou o melhor amigo do Hafez al-Assad, que era o pai do Bashar al-Assad, que é o presidente. Ele era amigaço do cara, porque o cara participava das festinhas e levava umas meninas bonitas pra festa. Então ele espionava os caras todos e tinha documento comprometedor de todo mundo. Só que aí ele falou, cara, vão me descobrir, não sei o que. Aí ele foi pra Israel. Aí o pessoal de Israel falou, não, você precisa fazer mais uma missão. Nessa última pegaram ele, meu irmão. O cara foi enforcado em praça pública. Pô, deu um spoiler da série, né? Mas será que acontece isso na série? Não deve sei. acontecer. Agora, olha lá. É, The Spy, é o espião, Sacha Baron Cohen. Então, assim, cara, P. tá fazendo uma parada dessa, pô. Total. Não é só curtição. Existe um jogo do poder terrível rolando. Cara, e é tanta gente envolvida, velho. É, muito. A gente não sabe o nível de envolvimento, mas... que tipo de coisa que o cara fez. Vai desde a Jennifer Lopez... Pô, a Jennifer Lopez tem uma história grotesca. Se você quiser, eu já conto logo. Já conta, cara, porque dizem que isso até foi motivo da separação agora com o cara lá, né? Sim. Que ele viu os filmes... Como é que é o nome dele, rapaz? Do Batman lá, esqueci o nome dele. Manda aí o nome dele aí. Quase que eu falei Brandon Fraser. Não é o Brandon Fraser, não. É o... Brandon Fraser é o... como é que é? George in the Jungle. Já pra falar um trash dele. É o Ben Affleck. Ben Affleck, exatamente. Então, quando... Teve uma época que o P. ele brigou com a Kim Porter, que era a esposa dele, e ele começou a ter uma relação com a Jennifer Lopez. E eles foram numa boate lá em Nova York, e ele discutiu com uma mulher na boate, o P. Ele deu um tiro na cara da mulher dentro da boate. Ela não morreu não, mas tomou um tiro na cara. E dizem, aí agora é especulativo, né? Você é testemunha, que a arma tava com a Jennifer Lopez. Ela que entregou a arma pra ele, deu o tiro. Cara, só que ela não acreditou que ele ia dar o tiro. Ela achou que ele ia só dar um apavoro. E ele tirava onda. Ele falava, eu já dei tiro na cara da uma mulher dentro da boate e não deu nada. Porque os caras estão tudo no meu bolso. Entendeu? Então ninguém vai pra se vier pra cima, já viu. Bota as filmagens todas no ventilador. E aí, o que ele fez? Ele convenceu um amigo dele, rapper, a assumir o BO. Sim. Com a promessa de lançar o cara depois como rapper. E ele lançou. O advogado era tão bom e o cara tinha uma lábia tão boa e o dinheiro e o poder que eles absolveram o cara e ele lançou o maluco. Cara. Não explodiu, mas lançou um álbum lá. Entendeu? Então, assim, essa história é documentada aí, mas não tô com o vídeo dele dando tiro aqui na cara da mulher, mas existe. Aí nesse dia a Jennifer falou, tô fora mesmo, isso aí não é pra mim não. Isso aí eu não suporto não. Poxa. Que é muita baixaria. Eu achei que né? você ia falar dela com um monte de cara, de sexo também. grupal, né? Então, negócio... agora, essa semana, surgiu uma acusação nova de que ele teria feito maldade com uma menina de 13 anos. Na presença de outras 2 celebridades. Mano. Dizem que uma delas é a Jennifer Lopez. Cara, é pesado demais. E o lance dos olhos, cara, do óleo de bebê lá. Então. Dizem que existia mesmo, né? 1000 frasquinhos, né? De óleo Johnson, né? Cara. Porque, na verdade, ali, eu nem ia entrar muito nesse ponto, mas eu achei interessante. Eu não sei, meu canal no YouTube é de 2006, cara. Se você entra, qualquer canal, se você entrar no Sobre, você vê quando ele foi... Se você olha no meu canal lá, 2006. Então eu acompanho o YouTube desde o início. E eu lembro que todo mundo falava, Justin Bieber foi a primeira celebridade lançada pelo YouTube, né? O YouTube lançou, né, ícones e tal. Que aí a história era a seguinte, o Justin Bieber fazia uns vídeos no YouTube cantando e dançando, o Usher viu, e o Usher falou, pô, moleque, você tem talento, chega aí que eu vou te ajudar. Só que, poxa, agora com essa encrenca eu descobri que ele ajudou levando o Justin Bieber lá na casa do P. Diddy, pô. Foi assim? Com 15 anos. Mano. Tem os vídeos dele chegando na casa do cara, meu irmão. Você olha assim, o moleque era feliz, era alegre. Você vê a carinha dele de inocente. O P. Diddy do lado dele, e aí ele falando,
O garoto tá comigo aqui 24 horas aqui em casa. Não tá igual o Usher, não. O Usher ficou morando 1 ano na casa do P. Diddy ele era o tutor legal dele, tinha documento. Eu sou responsável. A mãe e os pais do Usher entregaram. Dizem que ele barbarizou o Usher também, né? Segundo... Aí é as lendas, né? Tá. Aí o Usher, pô, botou o moleque numa furada dessa. O garotinho sem noção. Aí eu pedi ele falando, aí, essa noite aqui vai ser sinistra, hein? Vai ser só loucura, hein? Eu não posso falar o que a gente vai fazer, mas vai ser só maluquice, né não? Aí ele, E eu falando, e você vê no semblante dele que ele era um moleque feliz. Era um cara alegre. E aí ele chega e mostra assim, ó, essa Lamborghini aqui. Você tem quantos anos, moleque? Aí ele, 15. Ano que vem você dirige, hein? Essa Lamborghini aqui vai ser tua. Nossa. Se você tiver 16 anos. Aí, quando você fizer 18, a mansão aqui, ó, essa mansão é tua. Aí ele, pô, que maneiro. Ele falou, agora a gente vai lá curtir. Depois, tem um vídeo dele, depois das 48 horas, totalmente grog, dentro do carro, olhando pra baixo assim, falando, caramba, o que aconteceu comigo? O mundo tava girando, tá tudo rodando. Nossa. E dali você vê que ele virou um cara triste. É. Uma pessoa meio pra baixo, tá sempre Total. assim, com semblante. Eu não sei o que fizeram, né? Dizem que barbarizaram ele lá, né? Que parou no hospital, dizem isso, as lendas, né? Mas eu falei, cara, parece que é como se fosse um rito de iniciação, rito de passagem, né? É. Pra tu entrar pro time, você tem que pular, Topar jogar o várias jogo coisas. aí. É. Grotesco, né? Dizem que foi isso que o Clive Davis, que era o produtor dos caras mais cascudos lá, inclusive da Whitney Houston, ele teria feito esse sistema com o P. Diddy e ele ensinou isso pro P. Diddy. Como é que você lança os caras, mas pra lançar você tem que ter eles na tua mão. Barbarizando e tendo tudo filmado ali pra falar, ó, ficou bilionário? Deixa aqui 10% comigo aqui e faz o que eu tô mandando. Se não fizer, já viu, né? O vídeo vai pra internet. Então, assim, negócio grotesco, né? Super grotesco. Aí você pensa assim, cara, qual o interesse, por exemplo, o interesse geopolítico ou das agências de espionagem nas celebridades? Pô, as celebridades influenciam multidões, né? É. Eles lançam modos, controlam o comportamento. Não. Eles já tiveram uma importância... Antigamente, uma figura, ela atingiu o mundo inteiro. Hoje em dia tá mais nichado, né? Sim. Dificilmente você vai ver uma figura como Michael Jackson, que era como unânime, Elvis, né? como Madonna, que todo mundo conhecia. Sim. Hoje as pessoas chegam num nível de fama, mas não que nem antigamente, que era massificado. Sim. Apesar de não ter internet na época, né? Exatamente. Eu acho que é por causa... É porque não tinha internet, você tinha poucos veículos que meio que divulgavam tudo. Agora a concorrência era menor, talvez, também, né? Mas... Você tinha o Michael Jackson, o Prince, a Cyndi Lauper e a Madonna. Exato. Aí fica por isso mesmo, né? E agora você tem um monte de gente muito famosa, com milhões de seguidores, que falam direto com... Sim, ganhando fortunas, né? Taylor Swift foi a primeira mulher a lucrar 1 bilhão, né? 1 bilhão. O The Weeknd ganhou agora o Guinness de músico mais famoso do mundo, né? E tem muita gente... Você sai na rua e fala, você conhece The Weeknd? Não. Conhece Taylor Swift? Não. Não precisa, E os caras estão batendo recorde, né?